Bom dia a todos. A paz do Senhor. Louvado seja Deus pelo dia de hoje, pelas nossas vidas. A graça e a misericórdia do Senhor se renovou mais uma vez sobre nossas vidas. Amém? A graça e a misericórdia se renovou. É um dia, para vivermos na graça e na misericórdia do Senhor. Como o Senhor é bondoso, né? Como o Senhor é maravilhoso, como Ele é generoso. Nos deu um dia para podermos louvá-lo. E aí, como eu estou dizendo aqui, lembrando, a graça dele se manifestou. Em dia de culto, culto que é definido por nós como um meio de graça, uma oportunidade de estarmos envolvidos com a graça do Senhor, com aqueles valores do perdão, do amor dele oferecido, resgatando-nos do pecado e da condenação do pecado. É um meio de graça nos reunirmos em culto ao Senhor. Meio de graça é estarmos em comunhão, uma oportunidade de, por meio da comunhão, do contato com o irmão, do contato com a irmã, estarmos envolvidos com a graça do Senhor, que manifestou na sua vida, se manifestou na minha vida e traz para nós motivos comuns, de louvor e de adoração. Comuns, que são os mesmos para nós. A vida, o culto, a igreja, a comunhão, a ceia, são motivos comuns, de adorarmos a Deus. E também cada um de nós tem seus motivos particulares, individuais, para adorar ao Senhor. Você tem aí, no seu coração aí reservados, motivos de louvor e adoração que só você e o Senhor conhece, daquilo que o Senhor vem trabalhando com você lá no seu coração. A participação da ceia, meio de graça, quando nós lembramos do sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário, quando nós lembramos da ressurreição do Senhor Jesus, demonstrando que Ele é Deus que vence a morte e por isso nos dá a esperança da ressurreição, que encontraremos-nos com o Senhor, com todos os seus santos, ao longo de todas as épocas, nos encontraremos para habitar na glória do Senhor eternamente. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, vamos agradecer a Deus por todas essas coisas. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, nesse dia, desfrutando da vida que podemos usufruir neste mundo, aguardando a vida que iremos usufruir eternamente contigo. Obrigado, Senhor, porque a vida é para nós, ó Senhor, um bem eterno, que já podemos usufruir nesta perspectiva do eterno desde já, e sabemos que vamos usufruir, ó Deus, na plenitude da eternidade, de forma ampla e restrita, Senhor, e nós te louvamos por isso. Obrigado pelos irmãos e as irmãs que vêm aqui, se reúnem para cultuar a Ti juntos, ó Senhor, que esse momento seja de plena comunhão, Senhor, uns com os outros, de plena comunhão contigo, Senhor, que esse momento seja de edificação da fé, que esse momento, Senhor, seja momento de consertos, ó Pai, nas nossas vidas, ó Senhor, de correções nas nossas vidas, realizadas, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, pela ação do Teu Santo Espírito em cada um de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, nos edifique, ilumine, Senhor, a nossa percepção da Tua vontade, ó Deus. Que o louvor e a adoração, Senhor, seja entregue a Ti de maneira que Te satisfaça, que Te alegre neste dia, Senhor, e que dê a nós, ó Pai, o senso de finalidade principal, que é vivermos para o louvor da Tua glória, Deus, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Senhor, e intercedemos nesse momento pelos nossos irmãos que não estão conosco hoje, ó Pai, não estarão conosco aqui, mas que o Senhor esteja abençoando-os, ó Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, nós te bendizemos, no nome santo do Seu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos colocar em pé, louvar ao nosso Deus.
Tem um cântico antigo que fala: começar em mim quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Né? Que ao cantar esse cântico, né, possamos ter aquela consciência básica, né? Que muitas vezes a gente não tem, e a gente pede para que o Senhor quebrante o coração do outro, né? Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e nos faça entender, né, que a começar em cada um de nós, né, nós possamos fazer essa oração para que o Senhor comece em mim, né, e você possa fazer a sua oração para que o Senhor comece em você esse quebrantamento, né, essa transformação, e para que todos cresçam rumo à perfeição no Senhor, né, para que sejamos um, né, como o Senhor é em nós. Que o Senhor transforme as nossas vidas, que hoje seja um dia de alegria, um dia de bênção, um dia de nos derramar na presença de Deus. Amém? Quebranta o meu coração, Senhor, porque eu preciso ser transformado, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia da minha vida, porque se não começar em mim, nunca seremos um. Amém? A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu povo cresça assim, rumo à perfeição. Todos juntos. A começar em mim, quebra corações, para que
próximo cântico, entrem com ações de graças. Agora nós podemos entrar com ações de graças ao Senhor, amém? Amém. Gratidão ao Senhor que cuida de nós, ao Senhor que nos quebranta, nos transforma pela sua misericórdia, amém?
quando olho tua santidade, né? Quando vejo tua formosura, né? Esse cântico também é antigo, mas ele é tão profundo que ele fala que tudo obscurece na presença do Senhor, né? Tudo aquilo que muitas vezes nós damos importância, não tem a importância que a gente dá. E essa vida, ela passa muito rápido, e a gente precisa ter consciência das coisas que são realmente importantes. Adorar ao Senhor é importante. Viver para adorar ao Senhor é importante. O Senhor abre os nossos olhos espirituais, né, para ver que todas as outras coisas são secundárias, irmãos. Enquanto a gente ficar pensando e se focando nas coisas secundárias dessa vida, a gente não vai ter alegria, a gente não vai ter paz, a gente não vai ter nada. Infelizmente. Não adianta. Dia após dia isso vai continuar. Falo para você, porque o Senhor toca os nossos corações e só não abre o olho quem não quer. Infelizmente. Vamos parar de deixar as coisas secundárias dessa vida tirar a nossa paz e a nossa alegria. Vamos viver para adorar ao Senhor. Porque quando a santidade do Senhor reinar em nós, tudo vai se obscurecer, porque o brilho do Senhor vai ficar sendo transmitido a nós e nós vamos brilhar como o Senhor. O Senhor fale aos nossos corações e nos transforme nesta manhã. A cada um de nós, a começar em mim, a começar em cada um de nós. Amém? Quando olho tua santidade, quando vejo tua formosura, quando tudo obscurece devido teu quando tua santidade reina em mim, quando tudo obscurece devido teu resplendor. Te adoro, te adoro, Senhor. Eu vivo, Senhor, pra te adorar. Te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor. Eu vivo, Senhor, pra te adorar. Quando olho pra santidade, quando olho tua santidade, quando vejo tua formosura, quando tudo obscurece devido
te adoro, Senhor, te adoro, Senhor, eu vivo, Senhor, pra Obrigada ao Pai por esta manhã, Senhor. Obrigada por esse dia, Senhor, que o Senhor derramou a sua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Mais um dia de vida que o Senhor nos concede, Senhor. Ó Deus, traz-nos sempre à mente, ao coração, Senhor, que nós vivemos para te adorar, ó Pai. Não podemos adorar ao Senhor com mente e coração impuro, Senhor. Com mãos impuras, ó Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor, perdoa as nossas falhas, transforma o nosso coração, Senhor, não nos deixe ser hipócritas, ó Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Ó Deus, que saímos daqui transformados nessa manhã, Senhor, é o que nós te pedimos, ó Pai, pela tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, faz-nos a cada dia mais, Senhor. Ó Pai, querer viver para te louvar, para te adorar, para te servir, Senhor. Ó Pai, afasta, Senhor, as coisas secundárias da nossa mente e do nosso coração, ó Pai. É que eu clamo nessa manhã, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração diante do teu altar, Senhor. Nos derramamos diante da tua presença, Senhor, para que o Senhor fale conosco, ó Pai. Ó Deus, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos por tudo, Senhor. Por tudo, ó Pai. Ó Deus, te adoro, Senhor. Eu vivo, Senhor, para te adorar. Em nome de Jesus. Amém. Te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor. Eu vivo, Senhor, pra te adorar. Te adoro, Senhor. Me acorrentou. Isso, muito obrigado. Como é bom louvar ao Senhor, né? Como é bom ouvir o Senhor falar conosco. Nem sempre a gente
a gente ouve o Senhor falando, nem sempre a gente percebe. O Senhor tem maneiras diferentes de falar com a gente, né? Às vezes por palavras, às vezes pela sua palavra, às vezes por meio de sensações, porque foi o Senhor que nos criou com os nossos sentidos. E é maravilhoso, né? Perceber o Senhor falando conosco. Amém? Que estejamos sensíveis aqui àquilo que o Senhor esteja falando conosco, esteja trabalhando nas nossas vidas. Vamos participar da ceia do Senhor agora, ok? E lembrando de uma expressão na palavra de Deus dizendo que entre os coríntios, pessoas que viviam uma vida mais ou menos como aquela que foi trazido à nossa reflexão agora, durante o período de louvor, que cultuavam ao Senhor, mas ao mesmo tempo tinham uma impureza de coração assim, exacerbada. E Paulo diz assim, que havia muitos entre eles que estavam enfermos por conta disso, de participar da ceia do Senhor de maneira indigna, e outros até haviam morrido por conta disso. Ora, nós sabemos que no meio do povo de Deus, nós sabemos que na nossa experiência de seres humanos, vai passar o tempo, nós vamos envelhecer e morrer. Né? Morrer não é sempre como que eu posso dizer, a consequência de uma vida de pecado. Né? Morrer é a consequência de uma vida vivida. Né? E que há de ressuscitar para a glória de Deus. Né? E enfermidade nem sempre é manifestação de uma vida, é consequência de uma vida em pecado, uma vida afastada de Deus. Nem sempre. Né? Muitos de nós envelhecerão e morrerão por conta de enfermidades. Não, nós não somos muitos assim, então quando eu falo muitos de nós, acaba sendo todos, né? Então não é isso que eu quis dizer. Muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Alguns de nós vão morrer, né, em alta idade. Né? É quase a maioria de nós aqui, né? Só resta isso, né? Morrer em alta idade. Brincadeira, gente, muita brincadeira isso aí. Mas o que eu quero dizer com isso é que quando Paulo adverte que muitos, ao participarem da ceia, adoeceram indignamente, adoeceram por causa disso, e outros, por participar da ceia, indignamente, morreram por causa disso, isso me faz refletir na possibilidade também de, entre nós, pessoas participarem da ceia, que é um meio de graça, é uma oportunidade da experiência de estar em contato com a graça do Senhor manifesta, podemos também ser curados ao participar da ceia do Senhor. Amém? E essa é a minha oração, para que nesta manhã o participar da ceia possa ser uma experiência de cura. Amém? De cura física, porque há momentos em que precisamos de cura física, de cura emocional, porque por tantas vezes, e principalmente nos dias que vivemos, estamos tão necessitados de cura emocional, mental, e que seja, acima de tudo, uma experiência de cura espiritual. Amém? De cura espiritual, como foi nos dito, a começar em mim, quebra coração, porque o que pode ser quebrado? É aquilo que é rígido, é aquilo que é sólido, é aquilo que é duro, aquilo que é mole, enverga, mas não quebra, amassa, mas aquilo que quebra é aquilo que é duro, que é rígido. E por quantas vezes nós temos nossas convicções, certezas que precisam ser quebradas diante do Senhor? Me firmei com este conceito, com esse pensamento, com essa postura, com essa conduta. E precisamos ser quebrados
no nosso coração, ter essa transformação, né? Para ser um com o irmão. Né? Porque para ser um com o irmão é necessário maleabilidade. É necessário coração amolecido. E nós cantamos, a começar em mim, Senhor, quebra coração. Então, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Você sabe qual cura você está precisando. Você sabe qual cura você está querendo. E o Senhor está aqui entre nós. Amém? O Senhor está aqui entre nós. O Senhor também sabe qual cura nós estamos querendo e que nós não estamos precisando. O Senhor também sabe. E o Senhor também sabe qual cura nós estamos precisando e que talvez não estejamos querendo. Então, com os olhos fechados, com a cabeça baixa, nós vamos orar. Examinarmos-nos a nós mesmos para comer e beber da ceia do Senhor. Clamando ao Senhor que entre nós não haja ninguém aqui indigno de participar da ceia, que por consequência disso venha a ficar doente e morrer. Mas que estejam aqui todos aqueles que, nos méritos do Senhor Jesus, possam, através da ceia do Senhor, mais uma vez em contato com esse meio de graça, ser tocado profundamente no corpo, na alma e no espírito, para sermos curados. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua tão grande obra de salvação. Aquela que, por muitas vezes nós cantamos, não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, mas sei que de fato se revelou. Nós somos gratos por isso. Não entendemos, ó Pai, a plenitude da tua graça, mas somos, ó Deus, alvos dela, ó Pai. Então, ó Deus, que a tua graça não tenha sido oferecida a nós em vão, a nenhum de nós. Por isso, Senhor, transforma, Senhor, as nossas vidas. Transforma-nos, ó Senhor, a cada dia. Mas nós queremos, ó Pai, que nesta manhã, ó Senhor, o Senhor encontre em nós um coração disposto a ser transformado de maneira intensa, Pai, de maneira profunda, Senhor, que possa acolher em si a tua ação, ó Pai, de cura profunda no ser, no corpo, na alma e no espírito, e retornar a ti, ó Deus, com manifestação de gratidão, Pai, em nome de Jesus. O Senhor sabe o que vai na nossa mente e no nosso coração, através dessas palavras. Então, ó Pai, te pedimos, ó Senhor, que a tua obra aqui no nosso meio seja contemplada nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos consagrar os elementos. E lembrando que o sangue de Jesus foi derramado por nós e nos purifica de todo o pecado. Então o sangue de Jesus nos alcançou de maneira sobrenatural, está em nós, concorda? E entendemos que o pão representa o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo somos nós. Então, se nós consagrarmos esses elementos que estão aqui na minha mão, pão, cálice, se nós consagrarmos esses elementos, mas não consagrarmos os elementos que somos, como parte do corpo de Cristo, esse ato não terá representatividade alguma. Mas se nós nos consagrarmos como corpo de Cristo, como parte do Senhor, como parte um do outro, e nos consagrarmos para fazer valer o sangue de Jesus derramado na cruz por nós, aí sim, este ato tem significado profundo e real. Amém? Então nós vamos consagrar estes elementos, ao mesmo tempo que consagramos estes elementos. Amém? Semelhante àquilo que nós fazíamos quando estávamos distantes, quando estiver consagrando o pão, coloque a mão nos seus ombros, como
declaração de que nós somos o corpo de Cristo. Quando estivermos consagrando o cálice, coloque a mão no seu coração, da onde pulsa a vida, da onde pulsa o seu sangue, que agora é lavado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então vamos orar. Obrigado, Pai, pela tua ação nas nossas vidas. Obrigado, ó Pai, pela salvação oferecida. Obrigado, ó Pai, por fazer de nós corpo de Cristo, como embaixadores teus, testemunhas tuas, ó Pai, nesta terra. Consagramos o pão e consagramos-nos a nós mesmos, ó Deus, para o teu serviço, para a tua glória, para a nossa edificação, para a salvação do mundo. Consagramos o cálice, ó Pai, o cálice que representa o sangue do seu Filho Jesus, derramado na cruz em nosso favor. E que, ó Deus, ao exemplo dele, nós possamos oferecer a nossa vida, o nosso sangue, darmos sangue pela tua causa, dedicando a nossa vida a ti. Consagramos, ó Pai, o cálice, consagramos, ó Pai, as nossas vidas, os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. Onde há frieza, onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. Amém. Essas duas palavras têm andado em conflito nos nossos dias, amor e ódio. Têm andado em conflitos. E têm sido banalizadas, tanto uma quanto a outra. Mas nós somos um povo que conhece o significado dessas palavras. E que não precisamos nos contaminar com a banalização dessas palavras nos dias de hoje. Mas lembrarmos que nós somos sim um povo que acredita que o amor precisa vencer o ódio. Acreditamos. E nos significados reais, não no significado banalizado, nos significados reais. Deus amou o mundo e veio justamente para que aquele ódio que o mundo alimenta e cultiva seja vencido pelo amor de Deus. E nós somos representantes, não só por meio de palavras, mas nós somos representantes por meio de atitudes, por meio de postura, por meio de participação de um povo que leva adiante essa pregação. Amém? Que aonde haja frieza, que haja amor. E que aonde que haja ódio, haja perdão. Amém? Coma do pão, que te faz, simbolicamente, parte do corpo de Cristo. E que essa experiência torne cada vez mais real fazermos parte, sim, do corpo de Cristo. Comamos deles todos.
E bebamos do cálice, que representa o sangue de Jesus derramado na cruz para a purificação dos nossos pecados. E que saiamos daqui com essa experiência renovada da purificação dos pecados, por meio de Cristo, nos méritos de Cristo, e com gratidão a Cristo, bebamos. Eu vou pedir para que alguém voluntariamente faça uma oração, agradecendo a Deus nessa manhã, por esse momento. Alguém espontaneamente. Senhor nosso Deus, diante da Tua presença, nós nos colocamos e somos gratos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo a Sua palavra de amor, de perdão. Amém. E que nós possamos, Senhor, nessa manhã, analisarmos a nossa vida, ficarmos cada vez mais contritos a Ti, Senhor, derramando do Teu amor, da Tua graça, do Teu poder sobre nossas vidas. Amém. Queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, que o Senhor nos tem feito, e por essa oportunidade maravilhosa, Senhor, podermos estar aqui louvando o Teu nome, engrandecendo a Ti, Senhor. Pedimos, Senhor, em nome do Seu Filho amado Jesus, que o Senhor nos fortaleça cada dia mais e que nós venhamos cada vez mais se espelhar no Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Te agradeço porque o Senhor tem nos dado muitas bênçãos, o Senhor tem nos guardado e peço a Ti, Senhor, em nome do Seu Filho amado, que o Senhor cada dia mais nos fortaleça, Senhor. Amém. E que nosso coração, Senhor, tenha o desejo, Pai, de mostrar às pessoas o quanto o Senhor tem sido bom para nós. Amém. E que a Sua graça, Senhor, permaneça sobre cada um de nós, sobre nossos filhos, sobre nossas noras, sobre nossos netos. Amém. Que o Senhor possa derramar da Tua graça, Senhor. Amém. E aqueles que hoje se encontram com algum problema, que o Senhor possa, Senhor, derramar do Teu amor, e que o Senhor venha ter misericórdia de cada um. Amém. Eu te agradeço por tudo em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. 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 A igreja pode se sentar. Vamos continuar caminhando na nossa jornada aí em Atos dos Apóstolos. Tem sido para mim edificante, né? Espero que para vocês também esteja sendo bastante edificante essa nossa caminhada. E enquanto eu estava, né, lendo para preparação da mensagem dessa manhã, eu vejo o quanto a palavra de Deus ela vai amarrando, né, os conceitos, unindo os conceitos, como que tecendo, né, uma tela bem trabalhada, em que um dia a gente vê um pedaço aqui, outro dia a gente vê um pedaço aqui, outro dia a gente vê um pedaço ali, e se a gente se distancia um pouco, né, assim, para olhar no geral, a gente percebe o que é que o Senhor está nos ensinando. É maravilhoso isso. É maravilhoso como a integridade, né, das Escrituras, ou seja, né, escrita por tantas pessoas diferentes, em épocas diferentes, com, né, experiências diferentes, tudo isso, e tudo faz parte, né, de uma harmonia tremenda. E a gente olha e vê que o Senhor realmente está através da Bíblia, se apresentando a nós e apresentando a obra dele de salvação, né, a todos nós. Então, vamos caminhar aí em Atos, e a proposta é essa, né, que a gente consiga observar de uma forma ampla, cada vez mais ampla, tudo aquilo que temos aprendido nas Escrituras. Então, Atos capítulo 9, versículos de 1 a 31. Atos 9, de 1 a 31.
O texto diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos todos, porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo,
crescia em número. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela tua palavra. Fala conosco através dela, como o Senhor já tem falado conosco, através daquilo que dela nós temos aprendido e temos lembrado aqui ao longo de todo o culto, desde o seu início. Obrigado, Pai. Fala conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O título para a nossa pregação desta manhã é Paz na Perseguição. Paz na perseguição. Dá para ter paz sendo perseguido? Mas esta é a proposta. Que tenhamos paz na perseguição. É uma proposta e é um fato narrado aqui na palavra de Deus e que nós vamos meditar juntos agora. Nós temos aí caminhado juntos e vimos que Estevão tinha sido morto e que Saulo, até então, né, o texto bíblico nos apresenta como Saulo, estava ali presente, vendo, participando, não totalmente diretamente, mas participando ali na morte de Estevão. E aí nós chegamos no final do culto da semana passada e vimos esse trecho que dizia que Paulo, respirando ameaças, né, contra os cristãos, foi buscar autorização para, por onde quer que encontrasse-os, prendesse e levasse, né? E levasse junto. E ele fazia isso, né? Entrava em lugares onde havia cristãos e saía arrastando os cristãos presos. E quis fazer isso indo mais longe. E pediu ao sumo sacerdote autorização para isso. Me dá uma carta, me dá uma credencial, me dá um documento que me autorize a fazer isso. E recebeu. Recebeu, né, este documento para perseguir os cristãos. Ele queria eliminar os cristãos. Lá na frente, quando as pessoas falam assim, ele está pregando, ele se converteu, mas este era aquele que exterminava os cristãos. A atitude dele era de extermínio, de eliminar da face da terra os cristãos. Mas nós sabemos que Saulo, e mais para frente, nós ainda vamos ver, mas a palavra de Deus mostra várias vezes em que ele se apresenta, e sabemos que Saulo, né, não é um perseguidor qualquer. Ele é um perseguidor do meio do povo de Deus, que tinha linhagem respeitada no meio do povo de Deus. Né? Era judeu de judeus. Era em hábitos, em costumes, em definições, em conhecimento, ele era a excelência do meio do povo de Deus. E é isso que nós estávamos dizendo no domingo passado. Né? Povo de Deus, perseguindo o povo de Deus por conta da pregação da palavra de Deus. Lembra dessa expressão? E aqui nós vemos isso personificado em Paulo. Então ele conseguiu a autorização do sumo sacerdote e parte para Damasco e tem aí essa experiência, uma experiência violenta, não é isso? Uma experiência violenta, ele é derrubado do cavalo. Né? Uma cena que ilustra algumas coisas que foram ditas aqui. Né? Houve um clarão, não é isso? Que derrubou Saulo do cavalo, e depois da experiência, Saulo levantou cego, sem conseguir enxergar. Nós cantamos, quando tudo obscurece diante do seu resplendor. Irmãos, Deus está falando conosco. Amém? Deus está falando conosco. Quando tudo obscurece diante do seu resplendor. Quando aquilo que é Deus
se manifesta e tem maior importância do que tudo que nós definimos como importante. Saulo definiu como importante perseguir cristãos porque, como a gente vem refletindo, né, a pregação dos cristãos ao exemplo, né, e por herança da pregação de Cristo, propunha mudança de conceitos, mudança de hábitos, mudança de postura, e eles tinham aquelas coisas muito sólidas para eles. Nós somos um povo de tradição, não é isso? Os judeus é um povo de tradição. A tradição, né, dos anciãos, a tradição dos antigos, a tradição, né, dos sacerdotes, era algo muito importante, mas Jesus vinha trazendo uma palavra que elevava a excelência, né? E a sua luz, o esplendor do Senhor, a proposta do Senhor, que é excelente, obscurece tudo, até mesmo aquilo que nós julgamos importante demais. Amém? Nossas certezas, nossas refeições, nossas posturas, até mesmo nossas razões. Né? Nossas razões. Quando a gente, né, nós estamos falando aí que somos um corpo, que o Senhor quebre os nossos corações para que sejamos um. Quando nós vivemos em comunidade, quando nós vivemos em família, por muitas vezes nós temos divergências. Não é isso? E nas nossas divergências nós defendemos o quê? A nossa razão. Eu tenho razão, você não. Não é isso? E aí nós cada vez mais nos enrijecemos. Não é isso? Ficamos rígidos, ficamos duros, inquebráveis. E a proposta é, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos um. Né? Para que sejamos um. E aí, Saulo tem essa experiência, né? É derrubado do cavalo, uma experiência violenta. Às vezes o nosso coração é tão duro, tão endurecido, que o Senhor só poderá trabalhar com ele por meio de violência, para quebrar o coração, né? Talvez seja melhor a gente pedir para o Senhor, né? Senhor, amolece o meu coração primeiro, para que seja mais fácil o Senhor trabalhar, mas é comum que a gente mesmo endureça os nossos corações, e aí só é possível quebrando o coração. Ou até mais radical ainda, trocando o coração, porque aquele nem quebrando dá, né? Tem uma fase em que o Senhor trabalha com o povo de Israel e fala: vou tirar o seu coração de pedra e colocar um coração de carne, porque esse aí nem para transformar dá. Né? Tem que trocar. Bom, e aí nessa experiência ele cai do cavalo e o Senhor fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele já percebe que a situação ali é uma situação radical, né? Quem é o Senhor? Ele não conhecia, né? O Senhor não conhecia a voz, né? Ele não conhecia. Quem é o Senhor? E aí o Senhor fala: eu sou Jesus a quem você persegue. E é engraçado que ele fala: Saulo, por que me persegue? Só que o texto não fala exatamente, diretamente com a resposta de Saulo, né? Qual é o motivo? Por que me persegue? E ele responde: quem és tu, Senhor? Essa é a resposta dele. Uma outra pergunta: quem és tu, Senhor? Quem é o Senhor que me derruba? Quem é o Senhor que impede o meu caminho tão determinado, tão convicto? Quem és tu, Senhor? Aí o Senhor chega e fala para ele: eu sou Jesus a quem você persegue. Ele sabia. Ele estava prendendo aqueles que eram seguidores de Jesus, para que não pregasse Cristo, não pregasse Cristo ressuscitado, não pregasse Cristo que dizia que o templo seria derrubado, não pregasse Cristo que dizia que, né, a salvação era oferecida para todos. Ele sabia, né? Então, assim, embora ele não responde, né, diretamente,
por que persegue, mas desde já ele tem que assumir. Quem és tu? Senhor. Ele estava falando com o Senhor. E Jesus se identifica. Eu sou Jesus a quem te persegue. E ele aprende imediatamente que Jesus Cristo é o Senhor. Isso não é maravilhoso? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Então Jesus é o Senhor. Ele é quem manda, ele é quem orienta, ele é quem define qual que é o caminho. Porque Saulo estava perseguindo aqueles que eram do caminho. E aí agora Jesus o interrompe no meio do seu próprio caminho. Né? E agora ele passa a ser Senhor. E aí Saulo vai passar a ser também um daqueles que é do caminho. Isso é conversão. Né? Para quem é motorista sabe. O que é conversão? É mudança de trajetória, mudança de caminho, mudança de percurso. Conversão não é uma experiência emocional. Conversão é mudança de rumo. Estou indo nesse rumo, tenho convicções, tenho certezas, tenho definições, e agora o Senhor, numa experiência profunda, muda o meu rumo. Amém? Isto é conversão. Aí ele está dizendo, levanta, Saulo. Essa conversa foi toda com ele caído do cavalo, né, do tombo que levou. Levanta, né, e entra na cidade e vão te dizer o que te convém fazer. Incrível, né? Ele saiu de lá com definição, já estava com toda certeza. Aí ele é derrubado e ele levanta e fala, agora você vai ser cego, né? Estando cego, vão te levar e vão te dizer o que convém saber. Toda a sua definição, toda a sua convicção, toda a sua certeza, agora tem que ceder, se render a ser conduzido por outros. Ser conduzido por outros, você não consegue dar mais um passo sozinho. E você não sabe o que convém, mas te dirão o que convém fazer. Incrível. E aí, Saulo vai para lá, entra na cidade e passa lá 3 dias, cego, sem comer, sem beber, nem nada. Aí a cena muda para uma outra pessoa, Ananias. Então Ananias, um homem lá, tem uma visão. E na visão o Senhor chega e fala, Ananias. E ele responde, eis-me aqui, Senhor. Diferente de Paulo, que quando de Saulo, é o mesmo, né? Não precisa ficar com esse cuidado todo. Né? Então se eu falar Saulo é Paulo, se eu falar Paulo é Saulo, tá bom? Então, ele tem aquela experiência, né, de ao cair perguntar, quem és tu, Senhor? Ele não o conhecia, passa a conhecer naquele momento adequadamente. Já Ananias não. O Senhor chega e fala, Ananias, ele já responde, eis-me aqui, Senhor. Ele já conhece o Senhor. Né? Como que estamos nós? Como que somos nós? Nós conhecemos o Senhor, conhecemos a sua voz. Ananias já conhecia. E o Senhor fala para Ananias, olha, Ananias, vai em tal lugar, na casa de quem? Como é o nome do homem? Judas, isso aí. Obrigado. Então, tem pessoas ali identificadas. Pessoas identificadas, não são pessoas aleatórias. Na história ali, nós vamos ouvir falar de Ananias e depois Ananias some. Judas é mencionado uma única vez, some. Saulo é mencionado por mais diversas vezes. Quem é mais importante nessa história? Olha, se houve o cuidado de ser mencionado pelo nome, é porque nessa história todos esses têm a mesma importância. Amém? Porque todos esses são usados pelo Senhor para que este fato aconteça. É que nem aqui entre nós. Quem aqui é mais importante? Cada um de nós que estamos aqui é importante para que este momento aconteça. Amém?
Alguns não estão aqui hoje. E, não estando aqui, a falta que nos faz, os faz... É difícil, né, verbo? Né? Os faz importantes para nós. Importantes para esse momento. Amém? Vem na nossa mente. Oramos, intercedemos. Sabemos que estão em algum outro lugar e que possivelmente estejam junto conosco, linkados conosco, orando por nós, intercedendo por nós também. Todos importantes de igual forma para que isto aconteça. Para que esse momento seja tão importante quanto é. Amém? E aí, Ananias respondeu, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor chegou e ordenou para Ananias, olha, você vai encontrar, né, Saulo. E interessante que ele vai dizer, Saulo teve uma visão. E viu um homem chamado Ananias entrar na casa e orar por ele. É incrível isso, porque o Senhor está falando para Ananias, Saulo viu uma coisa que ainda não tinha acontecido, né? E Deus, ele lida com essas coisas assim. Ele lida com o que não aconteceu para nós, como se já tivesse acontecido. E como a perspectiva de Deus é a real, é a genuína, é a verdadeira, então eu acho que as coisas acontecem mais ou menos assim mesmo. O Senhor revela para nós aquilo que já é real, aquilo que já é concreto. Amém? Nós estivemos estudando Apocalipse, e Apocalipse é narrado como algo concreto. Concorda? João escrevia e falava assim, eu vi isso, isso aconteceu pelo menos ao ponto para ele ver, o Senhor estava revelando. Isso é maravilhoso demais. Se pararmos e dermos tempo a nós para refletir isso nos enche de algumas convicções. Né? Tentem imaginar eu não vou ficar viajando aqui, porque eu gosto de ficar viajando na mente, né? Então, agora é hora de pregar, não é hora de ficar viajando. Mas a mensagem é essa. Saulo viu Ananias entrar lá, e Ananias era ele mesmo. Né? Aí Ananias chegou e falou assim, Senhor, mas esse Saulo aí é aquele que veio para cá para prender os seus discípulos. Aí o Senhor fala para ele, olha, este Saulo aí, ele é escolhido por mim para pregar aos gentios, para pregar a reis e para pregar a judeus, a Israel. Né? Esse é o meu plano, esse é o meu propósito. Eu tenho um plano, eu tenho um propósito para a vida de Saulo. Então você vai e faz isso. E o que Ananias faz? Ele vai fazer. Era alguém que conhecia o Senhor. Você conhece o Senhor? Você conhece a palavra do Senhor? Você sabe que o Senhor fala para você, por muitas vezes, vai fazer coisa que você chega e fala assim, Senhor, eu vou lá enfrentar Saulo. Saulo veio prender cristão. Eu sou cristão. Saulo veio arrastar a pessoa para levar para Jerusalém preso. Eu sou exatamente quem Saulo veio procurar. O Senhor está pedindo para eu fazer aquilo que pode me destruir? Mas ele conhecia o Senhor. Ele só apresentou a argumentação dele de qual era a sua perspectiva da situação, concorda? E nós também, nós temos diante daquilo que o Senhor fala, algumas perspectivas que falam assim, Senhor, isto não é coerente, isso não é razoável, Senhor. Mas se conhecemos o Senhor, sabemos quem Ele é, e nos consideramos do caminho do Senhor, discípulos do Senhor, o que a nós cabe fazer? Levantar e ir fazer aquilo que o Senhor falou. Amém? Essa é a atitude de quem conhece. Tanto Saulo, quanto Ananias foram chamados para serem contrariados, concorda? E por quantas vezes, irmãos, o Senhor nos chama para sermos contrariados? Quantas vezes você talvez tenha saído de casa e veio para cá e ouviu uma palavra que você chegava assim, ó, essa palavra aí,
é coisa da cabeça do pastor Isaac. Eu penso totalmente diferente. Isto aí contraria o que eu penso, o que eu sinto, o que eu estou disposto. Quantas vezes? Né? Bom, é possível que pastores preguem alguma coisa que não esteja fundamentado na palavra de Deus? Isso acontece muito. E por isso eu tenho, né, preocupação com vocês. Já pensou o risco que vocês estão correndo se eu prego aquilo que não está fundamentado na palavra de Deus? Concorda que isso é um risco muito grande? Porque Jesus mesmo já dizia, cego que guia cego, faz o quê? E o que acontece aos outros? Que está seguindo ele? Cai junto no buraco. E vocês estão aqui. Se eu estou pregando uma palavra de quem não teve essa experiência aí de a luz do Senhor brilhou, e se estou cego, e fala assim, vamos lá, vamos acolher a palavra que o pastor Isaac está pregando, e ela não estiver sendo sustentada pela palavra de Deus, somos cegos guiando cegos, caminhando para o buraco. Né? Isso cabe a mim refletir quando estou preparando a mensagem. Isso cabe a mim assumir a responsabilidade quando estou aqui pregando para vocês. E cabe a vocês a responsabilidade de refletir. Se essa palavra não for de Deus, é melhor não continuar ouvindo. Mas se essa palavra for de Deus, é melhor acolhermos todos nós no coração. Amém? Porque é a palavra de Deus, não porque sou eu que estou pregando. Porque poderia ser qualquer uma outra pessoa pregando. O que é importante é a palavra de Deus. Nós refletimos aqui outro dia ao exemplo de João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Amém? Ele cresce e que eu diminua. A palavra de Deus. E aí ele foi lá, ele levantou e foi até Saulo. E chegou lá, de pronto ele falou, Saulo, irmão. É o que você é agora. Né? Eu sei. O que foi? Eu sei que, né, o Ananias falando, eu sei que eu estou aqui com um certo medo de Saulo. Mas se o Senhor falou, então Saulo, irmão, você é irmão. Eu vim aqui para orar por você e para que você volte a ter visão, né? Que seja cheio do Espírito Santo de Deus. Maravilhoso, nós estamos meditando justamente isso, sobre o Espírito Santo de Deus derramado, a ação do Espírito Santo transformando as vidas, né? Trazendo unidade à igreja, generosidade à igreja, sensibilidade à voz do Senhor. Fique cheio do Espírito Santo. Alguém pode abrir para mim Gálatas capítulo 5, 22? Esse é um outro trecho estimulado a se decorar. Né? Gálatas capítulo 5, versículo 22. E quem encontrar, o primeiro a encontrar, lê para mim, tá bom? Como você não vai saber se o outro viu primeiro que você que viu, você lê, tá bom? O primeiro que encontrar, lê. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Maravilhoso. Obrigado, Toninho. Então, você viu, você lê. É isso aí mesmo. Foi isso que nós falamos. Então, o fruto do Espírito é esse. Saulo, eu vim aqui para que você seja cheio do Espírito Santo. Se você está cheio do Espírito Santo, você está tomado pelo Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo começa a se manifestar através de você. É ou não é? Porque está cheio do Espírito Santo. Não é isso? E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, ser cheio do Espírito Santo começará a haver a manifestação do Espírito Santo produzindo este fruto na vida da pessoa. Era o que aconteceria com Paulo. Né? Contra essas coisas não há lei.
Lembra, acho que foi na semana passada, que a gente estava falando, as pessoas, né, alguns foram lá, levaram uma pessoa para Jesus curar, querendo pegar Jesus, né, numa enrascada, né, numa armadilha, e Jesus falou, é lícito fazer o bem em dia de sábado? Porque se ele curasse, as pessoas entendiam que ele estaria infringindo a lei. E aí ele chega e fala, bom, para que vocês saibam, né, fazer o bem é necessário em dia de sábado. Em dia de não fazer nada, né, que é do sábado, em dia de não fazer nada, é necessário fazer o bem. É lícito fazer o bem. Né? Contra essas coisas não há lei. E é interessante, e eu fico repetindo, porque nós vivemos numa época de conflito, como na ministração da ceia nós lembramos, né, sobre amor e ódio, sobre amor e lei, as pessoas tratam com conflito, e é absurdo cristão, né, ter conflito entre amor e lei, falar que os pastores estão pregando, alguns pastores estão pregando sobre amor, mas Deus não é só amor, Deus é justiça. Nós pregamos amor porque Deus é amor, é verdade. Né? Mas Deus também é justiça, e eu repito, né? Esse mas não cabe, não dá para colocar amor em contraposição à justiça, não dá, não faz sentido. Deus é justiça, é verdade. E a justiça, ela se apresenta de que maneira? De que maneira que a justiça é elaborada? Por meio de lei, concorda? Como que você sabe o que é justo e o que não é justo? A lei diz isso, não é? A lei diz isso. Então, é bem verdade, temos que falar do amor e temos que falar da lei. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A lei não é contra o amor em nenhum momento. Né? Então, a justiça se expressa, se verbaliza por meio da lei. E a lei, como se resume a lei? Quem lembra para mim como se resume a lei? Ninguém lembra? Ninguém me ajuda? Hã? Como que resume a lei? Jesus conversando com o homem, falando assim, como que a lei se resume? Como que você interpreta? Diz aí para mim. Se for... exatamente. Vocês estão me zoando. Vocês não querem fácil. Se fosse Jesus, vocês falariam. A lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É assim que a lei se expressa. Não é isso? É assim que a lei se verbaliza. Como que eu posso dizer amor, Deus é amor, mas também é justiça, colocando em contraposição? Se a justiça se apresenta por meio de lei, e a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é isso? Isso é lei, é amor. E mais tarde, numa ocasião em que Jesus fez, como nós fizemos aqui, participamos da ceia, o Senhor estava conversando com seus discípulos e chegou e disse assim, um novo mandamento vos dou. Né? É lei de novo, concorda? Um novo mandamento eu vos dou. E qual que é esse novo mandamento que o Senhor dá? Como? Não, aí ele já muda. Ele fala, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei. Então olha que, como ele... Como chama? Como é que vai contar? Aprofunda, mas eu queria a outra aqui, assim, ele extrapola o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, e agora um novo mandamento. Assim como eu amei. Assim como eu amei. E é aquele amor que é mencionado lá, Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. E esse Filho unigênito é aquele que morreu na cruz pelo pecador e fala assim, Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. É isso? Bom, e aí é esta cena. Saulo, eu vim aqui orar para você, para que você recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo.
E aí assim, Saulo levantou e foi batizado. Batizado, que nem aqueles, né, que nem Filipe e Eunuco foi lá e batizou, que nem quando as pessoas ouviam a pregação, e agora o que nós vamos fazer? Se arrepende, seja batizado. E agora aqui, Saulo também é batizado. Faz parte desse grupo, agora publicamente declarado. Acolheu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Quem és tu? Sou Jesus, a quem você persegue. Então, Senhor é o Senhor. Agora o Senhor é o Senhor da minha vida. Né? E aí, ele vai e começa a pregar. De pronto, ele começa a pregar. Né? A experiência foi tão violenta, né? Violenta, mas que ele foi derrubado, eu ia prender, agora eu tenho que pregar. Porque esse Jesus que eu perseguia era justamente o Senhor, o Cristo, e era essa a pregação. Ele saiu pregando que Jesus era o Cristo. Né? Ele saiu para cumprir o propósito do Senhor. Quando o Senhor falou para Ananias, escolhido meu, para pregar para gentios, para reis, para o povo de Israel, para pregar a todos, que Jesus ele é o Cristo. Né? E aí ele começa a pregar lá em Damasco, e o pessoal, que é os cristãos, aquele que eles tinham ido prender, olhou lá e falou assim, eita, aquela mesma situação de Ananias, Saulo está pregando aí. Não era esse que veio para prender a gente? Todo mundo com o pé atrás, todo mundo com restrição a Saulo. Né? E não é esse. E Saulo continuava pregando. E as pessoas confusas, é verdade, ele está pregando, e ele está pregando direitinho. Está pregando direitinho. Só que aí os judeus falam assim, vamos matar Paulo. Porque o que Paulo está fazendo? Está pregando aquela pregação que não deveria pregar. Está pregando aquela pregação que as pessoas se convertem. Está pregando aquela pregação que as pessoas se transformam, são transformadas. Está pregando aquela pregação que as pessoas se tornam generosas. Está pregando aquela pregação que as pessoas agora têm domínio próprio e ao mesmo tempo que é longânima. Então a gente precisa acabar com isso. Vamos matar Paulo. E aí Paulo, Saulo, sai escondido, sai pela janela para não ser preso. Agora ele está fugindo da perseguição. E aí chega no outro lugar, agora já não são os judeus, mas são os helenistas, que veem Saulo pregando e vão querer prender Saulo, vão querer matar Saulo. E aí ele foge da perseguição de novo, ele escapa da perseguição. Ele vai parar em Jerusalém. Chega em Jerusalém, todo mundo assustado com Saulo. Aí aparece uma outra pessoa, Barnabé. Lembra de Barnabé? Aquele homem generoso, que tinha um terreno, que vendeu, levou para os apóstolos. Esse Barnabé chega lá e leva Saulo até os apóstolos e fala assim, olha, ele teve uma experiência profunda, violenta com o Senhor Jesus. O Senhor falou com ele. Ele está transformado, ele está convertido. E aí os apóstolos reconhecem a experiência de Saulo, e Saulo vai agora, com o auxílio de Barnabé, ser conduzido, aprendendo. E o texto fala, cada vez ele aprendia mais, cada vez ele se fortalecia mais. Porque ele tinha convicções que precisavam ser trocadas. Ele tinha posicionamentos e posturas que precisavam ser trocadas. E agora está sendo trocadas. E Barnabé o lidera nesse sentido. E ele vai crescendo cada vez mais, se fortalecendo mais. Agora Saulo experimenta o quê? Experimenta como cristão, como discípulo do Senhor, judeus querendo matá-lo. Agora Saulo experimenta helenistas querendo matá-lo. Agora Saulo experimenta perseguição. Esse é o contexto. Ele experimenta perseguição. Mas isso não o impede de continuar pregando ousadamente o Senhor Jesus Cristo. Não impede.
A perseguição não o barra. Né? A perseguição não barra. Ele continua pregando. E aí, versículo 31, diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Né? Então a igreja, na verdade, tinha paz. Bom, se Saulo, sendo ele quem era, estava sendo perseguido, né? Se Saulo, quando saiu de Jerusalém para ir para Damasco, né? Ele saiu com algumas pessoas junto, ele se converteu, ou seja, várias pessoas, o sumo sacerdote a partir de Jerusalém, os principais sacerdotes estavam empenhados nessa perseguição, concorda? O que a igreja estava experimentando naqueles dias? Perseguição. De fora para dentro, a igreja experimentava perseguição. E de dentro para fora, o que a igreja experimentava? Paz. O texto diz: na verdade, a igreja tinha paz. Amém? Apocalipse fala a respeito de perseguição do povo de Deus, não é? Fala. E isto é uma perspectiva de fora para dentro. Mas a perspectiva de dentro para fora é o quê? A igreja, na verdade, tem paz. Esse é o título da pregação desta manhã. Paz na perseguição. Amém? Você acredita que, como cristão, você passará por perseguição? Você tem, talvez, algumas experiências que você mesmo falou: opa, estou vivendo uma situação de perseguição? Já teve? Talvez. É? Um aprendizado para nós essa manhã. Em todas as vezes que isso acontecer, como cristão que somos, o nosso coração desfruta de paz. Amém? Paz. Perseguição não me ameaça. Perseguição não me preocupa. Ué, mas Saulo não saiu fugindo, né, num cestinho? Saiu, escapou da perseguição, como Jesus diversas vezes escapou. E quando era o momento crucial em que ele precisava ser preso, ele foi. Né? Saulo também foi preso também, algumas vezes, e todos os apóstolos e vários cristãos ao longo das épocas. Né? Mas vocês se lembram do exemplo de Pedro, que nós aqui meditamos juntos, numa pregação que tinha por título o quê? Se eu não vou lembrar o título, né? Como que é do... ser afrontado, direito é o privilégio da afronta, de sermos afrontados. Não é isso? Perseguição, afronta, não deve nos tirar a paz. Deve nos alegrar, estarmos empenhados naquilo que move qualquer força contrária. Mas não para que ela seja contrária, mas para que ela seja vencida. Amém? Que o Senhor nos abençoe. A igreja, na verdade, ela tinha paz. E edificando-se, né? Edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Né? Caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Essas coisas precisam acontecer nas nossas vidas, irmãos. Amém? Nós precisamos crescer em número, concorda? Por quê? Porque somos poucos? Não. É porque perdidos são muitos. Por isso que precisamos crescer em número. Por quê? Porque precisamos oferecer a esse mundo um lugar onde a salvação do Senhor é vivida e compartilhada. Amém? É por isso que precisamos crescer. Né? Estarmos aqui pequenos, estarmos aqui com dificuldades de recursos, ao exemplo daquelas duas igrejas que nós já estudamos juntos em Apocalipse, não nos faz menos igreja. Não nos faz. Concorda? Não nos faz reprováveis pelo Senhor. Não nos faz. Mas nós queremos ser instrumentos das mãos do Senhor, para que outros sejam salvos. Amém?
Para isso é necessário ter temor. Para isso é necessário ter generosidade. Para isso é necessário saber ser confortado pelo Espírito Santo. Para isso é necessário ser cheio do Espírito Santo. Amém? Eu vivo, Senhor, para te adorar. Te adoro, Senhor. Porque eu vejo a tua santidade, aquela que o teu Santo Espírito promove. Fruto do Espírito. Né? Eu ofereço o meu coração para ser quebrado. A começar em mim. Porque se eu esperar o outro, se isso não acontecer, eu não posso esperar, Senhor. Começa em mim. E assim eu entro na tua presença com ações de graças, porque eu sei que o Senhor é bom. E eterna é a sua bondade. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Que saiamos daqui, nesta manhã, podendo dizer que a igreja, na verdade, tem paz. A igreja, na verdade, tem paz. Somos confortados pelo Espírito Santo. E o poder de Deus atua em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu agir. E obrigado, Senhor, porque o Senhor tem trabalhado conosco profundos conceitos. Ó Pai, faz-nos olhar para esses conceitos, ó Deus, e contemplar esse quadro, ó Pai, inteiro, pleno, e permitir que o teu Santo Espírito atue profundamente no nosso ser. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face de toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém.